Querido, neste estudo veremos a importância de esperar e de ter paciência. Tiago, já vimos até aqui, está escrevendo aos filhos de Deus que são vítimas das injustiças desta vida. E é interessante notar que Tiago começa a sua epístola falando daqueles que sofrem e termina também falando daqueles que sofrem. No capítulo 1, versos 2 e 3, por exemplo, ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Isso disse ele ao começar a epístola, no capítulo 1. E agora, no último capítulo, no 5, no verso 7, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. A paciência é o elemento chave para resistir aos sofrimentos e às injustiças da vida. Tiago usa a figura do agricultor. Quem não tem paciência, veja, não pode ser agricultor, porque não há planta que produza fruto de um dia para a noite. Primeiro se planta, depois se espera enquanto se cultiva. Tiago menciona no texto que o agricultor espera a chuva para que regue a terra e dê vida à semente. Depois volta a esperar pela chuva para que seu fruto fique maduro e a colheita esteja pronta. Aqui, sem dúvida, existe uma referência à chuva serôdia do Espírito Santo que preparará a igreja para a vinda de Cristo. Agora, o que mais me impressiona de Tiago é que não nos pede paciência para sempre. Ele disse que devemos ter paciência até a volta de Cristo. Ah, querido, a volta de Cristo é a concretização da esperança que hoje anima os filhos de Deus a ter paciência. A vida pode ser cruel para alguns. As injustiças que são fruto do mundo de pecado em que vivemos, muitas vezes podem tocar a vida dos cristãos. Mas Cristo vem e colocará um ponto final na história do mal. Então, aí se cumprirá o que diz Apocalipse 2, 1 ao 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Bom, vamos agora na segunda parte. Aqui Tiago fala da vinda de Cristo. O versículo 8 diz, veja, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Temos que perceber que entre os versos 7 ao 9, Tiago menciona 3 vezes a vinda de Cristo. E em 2 dessas declarações menciona a proximidade dessa vinda. Diz, a vinda de Cristo está próximo e o juiz está às portas. A expressão às portas, evidentemente, fala de algo que já está acontecendo. Por outro lado, já passaram 20 séculos desde que Tiago escreveu isso e Cristo ainda não veio. Como então podemos entender o que diz o apóstolo? Talvez a explicação mais sensata seja o conceito de tempo que o ser humano tem, que é completamente diferente do conceito de tempo que Deus tem. Pedro nos ajuda a entender este aparente dilema quando ele diz aqui em 2 de Pedro, capítulo 3, versos 3, 4 e 8. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, veja, desde a perspectiva de um ser humano
que depois do pecado vive até no máximo 100 anos, 1000 anos é mais do que uma vida, são 10 vidas. Mas o que é um ano desde a perspectiva da eternidade de Deus? Nada. Por isso Tiago e outros escritores bíblicos anunciavam a vinda de Cristo para seus dias. Eles morreram e já não sabem de nada do que acontece neste mundo. E quando acordarem no dia da ressurreição, terão a impressão de que só passou um minuto. Por isso, o conselho de Tiago é: tenham paciência. Tiago usa duas palavras diferentes para se referir à paciência. Essas palavras são paciência e perseverança. Paciência, no capítulo 5, versos 7, 8 e 10, aí está a palavra paciência. E perseverança, no versículo 11. Os termos paciência e perseverança significam literalmente permanecer agarrados a algo, como se um vento terrível vem e você se segura da árvore. Isso é ter paciência. Quer dizer, permanecer firme no mesmo lugar, mesmo que se tenha vontade de fugir. Agora eu te pergunto, você já sentiu nesta vida vontade de fugir, de desaparecer, de tanta dor e angústia? Pois aí vem o conselho divino. Tenha paciência. Mesmo que você sinta que não tem forças, refugie-se nos braços de Jesus, porque Ele já vem logo. Aprenda do agricultor que ele planta e sabe que nenhuma planta vai sair, vai produzir frutos no dia seguinte. Então ele tem paciência. Você também tenha paciência. E tenha paciência com você mesmo. E deixe que aquele que um dia começou o trabalho na sua vida, certamente o termine. Vamos agora ao terceiro ponto deste estudo. O problema dos seres humanos é a impaciência. Somos impacientes. Ao menor vento contrário que sopre, já pensamos que o Senhor se esqueceu de nós. E a primeira pergunta que nos fazemos é: por quê? Por isso Tiago adverte no verso 9 o seguinte, veja: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Note bem o que Tiago diz. Ele não diz: não se queixem uns aos outros. Queixar-se uns aos outros seria contar as tristezas uns aos outros. E isso não está errado. Às vezes você precisa compartilhar sua dor. O conselho bíblico é: não se queixem uns contra os outros. Quer dizer, a injustiça, alguém te fez na igreja mal e a comissão não fez o que tinha que fazer. Não se queixe de aquele que, na sua opinião, te fez mal, porque o juiz está à porta. Aqui encontramos uma referência ao juízo investigador. Sabe que toda obra será trazida a juízo, seja boa ou seja má. Todo pensamento, todo sentimento acariciado na vida virá à luz. O juízo já começou. O juiz está à porta, diz Tiago. Esta expressão, à porta, me chama a atenção. Sabe por quê? Porque a mensagem do anjo à igreja da Laodiceia é parecida. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei a ele e cearei com ele. Este é um suave convite do mestre. Ele deseja entrar na tua vida e por isso bate a porta do teu coração. Mas Tiago já não apresenta Cristo como advogado batendo a porta. Não apresenta como advogado defensor, mas como o juiz que está à porta para julgar. Mas tem uma diferença entre o advogado e o juiz. O advogado bate a porta e só entra se você o deixar entrar. Mas o juiz entrará na história do mundo, intervirá nas justiças que se cometem, mesmo que os homens queiram ou não. Por isso a Bíblia não se cansa de dizer: hoje é o dia de boa nova.
Hoje é o dia de salvação. Por isso você vai encontrar muitas vezes, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais vosso coração. Neste momento você aceitará Jesus como seu advogado, deixará ele entrar no seu coração. Se você não aceitar, um dia vai ter que deixar entrar Jesus pela força na história do mundo, já não como advogado para salvar, para defender, mas como juiz para julgar. Na quarta parte deste estudo veremos alguns exemplos de paciência e de perseverança. Leiamos o que diz Tiago 5, 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvisteis qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Acho que não deve ter sido muito difícil para os crentes de origem judaica entender o exemplo que Tiago estava apresentando ao referir-se aos profetas como heróis e heroínas que saíram vitoriosos em meio à dor e das injustiças. No Sermão do Monte, Jesus também mencionou os profetas como exemplo de vitória sobre a perseguição. Mas o que podemos aprender dos profetas? Em primeiro lugar, eles faziam a vontade de Deus e, apesar disso, sofreram. Pregavam em nome do Senhor. E, por outro lado, foram perseguidos. Satanás, às vezes, faz que os cristãos achem que o sofrimento é por causa da sua infidelidade. Mas na vida dos profetas vemos que às vezes o sofrimento é justamente por causa da fidelidade. Não devemos pensar que a obediência nos levará automaticamente a um mar de rosas. A obediência de Jesus o levou para a cruz. A vida dos profetas nos ensina também que mesmo que muitas vezes soframos por causa de nossa fidelidade, ou apesar dela, Deus nunca nos abandonará, como não abandonou Elias em meio do deserto da perseguição de Acabe. Elias foi sustentado pelos anjos, pelos corvos. Na Epístola aos Hebreus, nós encontramos a descrição do sofrimento dos heróis e das heroínas da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 35 ao 38, por exemplo, diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Que descrição tremenda esta. Mas qual foi a atitude desses homens e mulheres diante da dor? Não desistiram, mas perseveraram até o fim. Outro exemplo mais específico que Tiago apresenta da resistência diante da dor é a experiência de Jó. Jó não sofreu porque merecia sofrer. Ele sofreu as consequências da sua obediência, não da sua desobediência. Não havia ninguém justo e perfeito nos dias de Jó como ele. E por outro lado, o inimigo, apesar disso, veio com tudo para cima dele. Lhe tirou os bens materiais, os filhos, a saúde. Mas mesmo estando Jó nessa situação terrível, em meio da dor, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e me levantará do pó. Oh, querido, você neste momento está passando por um momento difícil na sua vida. Não precisa entender por que está sofrendo. Apenas confie em Deus.
Isto não é palavra bonita que estou falando para você, isto é a realidade. Tenha fé, porque amanhã ou depois de amanhã Deus vai fazer amanhecer um novo dia. Um novo sol vai brilhar sobre você. Mas tenha paciência, não desanime. E agora chegamos no fim deste estudo. Vamos ler o verso 12. Aqui, Tiago dá a impressão de que muda de assunto. Está falando da resistência, da perseverança diante do sofrimento, e agora diz no verso 12 o seguinte: sobretudo, irmãos meus, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, que teu sim seja sim e teu não seja não, para que não sejais condenados. O que tem que ver o fato de jurar com o sofrimento? As pessoas que já passaram pelo sofrimento talvez possam responder. Quando passamos pela dor, é fácil dizer coisas sem pensar e fazer uma espécie de contrato com Deus para que nos livre da dor. Veja, um dia um pai me procurou preocupado por um juramento, uma promessa que tinha feito a Deus quando seu filho era pequeno. O menino tinha sido atropelado, se encontrava à beira da morte. E em seu desespero, o pai se ajoelhou e jurou a Deus, prometeu, como você quiser dizer, prometeu que se Deus curasse seu filho, ele o dedicaria para que esse menino fosse um pastor. Bem, Deus o curou. E agora, anos depois, o jovem não queria ser pastor. E o pai se sentia culpado e pecador porque tinha feito um juramento que não podia cumprir. Então, querido, antes de prometer qualquer coisa a Deus, na hora da aflição, é preciso lembrar a última parte do verso 11, que afirma que o Senhor é muito compassivo e misericordioso. Mas, mudando de assunto, por outro lado, neste texto também podemos inferir a lição de que o cristão sábio, aquele cristão que tem fé madura, aquele homem equilibrado, respeita a sua palavra. Quando diz sim, é sim. Chega a tempo aos seus compromissos, paga o que deve, enfim, respeita a sua palavra. Não porque tem que provar que é um cristão, mas porque vive uma experiência de amor com Cristo. E o caráter de Jesus, pois, se reproduz na sua vida. Ninguém pode produzir frutos autênticos se não estiver conectado com Cristo. Ele é a videira, nós somos apenas os ramos. Querido, viva a vida plena de Jesus. Cultive o companheirismo diário com Jesus. E deixe que os frutos maravilhosos do Espírito apareçam na sua vida. Um grande abraço, que Deus o abençoe.